galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? A sexta-feira, ela nunca decepciona, sempre um dia de fortes emoções, vários acontecimentos. Ontem não foi diferente e vocês sabem que eu gosto de falar o que eu posso mostrar, o que eu posso provar, evidências. E eu garanto pra vocês, posso afirmar com todas as letras que pelo menos parte do plano da esquerda de destruir a direita está dando totalmente errado. Não é que não tá dando certo, está dando errado. Vocês vão ver. E esse não é o ponto principal do vídeo de hoje. Eu acho que na verdade o ponto tá no terceiro tema. Sobre o quê? Bom, vamos começar falando do consórcio, algumas coisas. Falar da reunião ministerial que foi revelada, que agora já virou a reunião do golpe. Mostrar algumas coisas também que saíram na imprensa diversa, falar um pouco de Bolsonaro, com sua entrevista. Quero mostrar um vídeo do Jorginho Melo que eu achei muito interessante, falarei por quê. Depois quero mostrar para vocês sobre diferentes comentários, mostrar para vocês os isentões, o que alguns deles estão falando, mostrar o que alguns petistas graúdos estão falando e pessoas que não são 100% alinhadas ou talvez não são 100% cegas diante do que está acontecendo, mas são de esquerda, estão comentando sobre o assunto. Para depois entrar no terceiro tema, que eu acho que é o mais interessante de todos eles, o nosso glorioso porta-voz da OTAN, Jamil Chad, trouxe uma nota extremamente longa, onde ele traz todas as novas ordens que a esquerda brasileira deverá seguir. Você vai ver a quantidade de pessoas que ele conversou nos últimos dias, inclusive algumas sob anonimato. E depois, no quarto e último tema, vamos trazer alguns números, mais comentários, inclusive de pessoas da própria esquerda. Aí vocês vão dar uma olhada, ver se eu tô mentindo ou não, quando eu digo que parte do plano da esquerda está dando totalmente errado. Mas vamos começar por partes. Essa postagem, ela vai fazer muito mais sentido na seguinte. Ontem, o vídeo da reunião foi divulgado na íntegra ao longo do dia. Assim que o vídeo começou, eu comentei com vocês, eu falei, olha, não, assim o vídeo começou, né? No vídeo de ontem eu comentei com vocês, trouxe aquela da Bela Megali, falei da reunião, mostrei uma foto, falei, ó, a Bela Megali colocou aqui uns recortes, etc, tudo mais, pipipi, ppp, e ela coloca lá, né, com exclusividade, e a gente ficou se perguntando, rapaz, como é que a Bela Megali conseguiu este material? Ela publicou uma nota 2 horas da manhã de ontem. Aí, mais uma vez, as pessoas criticaram o vazamento seletivo. Aí, a Globo News, né, o braço da Globo, que teve o vazamento em primeira mão, noticiou que a Polícia Federal publicou nota em que esclarece que o vídeo divulgado por veículos de imprensa nessa sexta, referente à Operação Tempus Veritatis, não foi divulgado pela instituição e que o material veiculado é público e está disponível em buscador de internet a qualquer cidadão. Assim, se o material era público, disponível a qualquer cidadão, eu peguei um tweet da própria Globo, de 2 horas antes. O vídeo estava no computador apreendido de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. A jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, teve acesso exclusivo a mais de 1 hora da gravação. Então, assim, o vídeo estava na internet ou o vídeo estava no computador do Cid? O vídeo era público ou a jornalista Bela Megali teve acesso exclusivo? Fica assim, é bom explicar, porque pode vir uma pessoa maldosa, que não aceita a narrativa da Rede Globo, uma pessoa maldosa, e falar o seguinte, não, até esse vídeo ia ser tornado público no início, só que pensa o seguinte, pessoa maldosa, só uma pessoa maldosa pensa isso, a gente não pensa isso. E a minha preocupação são com as pessoas maldosas, a gente tá preocupado em ajudar o Lula, porque pensa quando você tem um prédio, você quer demolir um prédio, não pode ser um negócio maluco, você tem que ir mirando, você vai botar ali os negócios lá pra você derrubar as colunas, tem todo um processo, né? Enfim, tem todo um cálculo que é feito pro prédio cair bonitinho, pra ele não cair pro lado depois cair na casa de alguém. Então, uma pessoa maldosa, que não é a gente, todo mundo aqui faz o L, aqui todo mundo é do amor, aqui é pura democracia. Então, assim, a pessoa que é maldosa, ela pode falar, poxa, parece que vocês vazaram pra Bela Megali, pra ela pensar os trechos, dar o direcionamento para a narrativa já vir construída, para quando o vídeo for divulgado na íntegra, o consórcio ter algumas horas de vantagem em relação à turma da direita na hora de levantar e entrar na batalha de narrativas. Isso é o que uma pessoa maldosa pode falar.
Então é muito importante esclarecer isso daqui, né? Porque às vezes você sabe como são, tem muita gente maldosa nesse país que não acredita em tudo que a Rede Globo diz. Nós acreditamos, a Globo não mente. A Globo é a melhor empresa desse país. Nossa! Melhor empresa. A Globo não mente. Meu Deus, é um padrão de jornalismo sem igual. Aí, esse mesmo tweet, a parte de cima é até engraçada, né? Reunião do golpe, do golpe, do golpe. Ó, em outro momento da reunião, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz: ninguém quer virar a mesa. Ninguém quer dar o golpe. Ué, não era reunião no golpe? Eu não tô entendendo nada. Eu não consigo entender a cabeça. Peraí. Na reunião do golpe, Bolsonaro disse que ninguém quer virar a mesa, ninguém quer dar o golpe. Ninguém quer botar a tropa na rua. Fechar isso, fechar aquilo. Ai, meu Deus do céu. Tenho que acreditar na Globo, né? Mas eu não sei, eu acredito na Globo ou não acredito, porque é meio confuso, né? Meu Deus do céu, eu vou acreditar no que eu estou ouvindo e lendo, ou eu vou acreditar na narrativa que a Globo me conta? Não, eu vou acreditar na narrativa da Globo. A realidade. O que é a realidade perto das narrativas da Rede Globo? Eu prefiro ser cego que acompanha um consórcio e assiste Big Brother. Né? Nós nos formamos, temos que começar a nos informar pelo Big Brother. Aí o Estadão ficou com inveja. Ficou com inveja da Globo. Bolsonaro defendeu um golpe sem ferramentas em reunião com aliados. Aí o trecho que prova isso, nós vamos esperar chegar a 23, 24 pra se dar mal, depois perguntar por que não tomei providência lá atrás. E não é providência de força não, bicho. Não é da pei. Ô, Paulo Sérgio, ministro da Defesa, vou botar a tropa na rua, tocar o fogo ali, metralhar. Não! Não é isso! Não é isso! É um golpe... É um golpe diferente. É um golpe diferenciado, difícil até de entender. Bolsonaro é um ser muito confuso. Meu Deus do céu. Ah, essa é boa. Rapaz, essa foi sensacional. Nível Daniela Lima de jornalismo. Olha a manchete. Polícia Federal tem vídeo em que Bolsonaro disse que iria entrar em campo com seu exército. Essa é a manchete. Fala, rapaz, aí, mas tá vendo que tinha um golpe? Tá vendo que tinha um golpe? Aí, como o Gil Diniz diz, ó. Quem lê somente a manchete acredita que Bolsonaro se referiu às forças. Mas, na fala completa, o presidente Bolsonaro se refere ao exército de 23 ministros. Aí tá ali a fala completa. Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o Tribunal Superior Eleitoral? Se tem acordo, que acordo é esse que tá passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército. Meus 23 ministros. A Folha só tirou ali 3 palavrinhas cruciais pra dar todo um contexto. É tipo a Eliane Cantanhede falando da Daniela Lima. Daniela Lima falou que o computador estava com Carlos Bolsonaro, basicamente, né? Só faltou falar que Carlos Bolsonaro brigou com o policial e nem quis dar o computador. Só faltou isso pra ficar fake news do ano. Aí a Cantanhede falou, não. Aí depois viu que tava errado. Aí a Cantanhede falou, não tem que se desculpar, porque o ponto principal você tava certa. O computador não tava com o Carlos. O computador foi encontrado na casa de uma funcionária da BIM. E a computador ela é funcionária da BIM. Mas pra cá ele tava. Aqui é o mesmo esquema, né? Vai entrar em campo com o exército. Não importa que a notícia está. O ponto principal tá certo. Se você não sabe que o exército de Bolsonaro são os 23 ministros dele, o problema é seu. O compromisso da Folha é com a narrativa. Aí vem o Robson Bonin. Não é de hoje que eu já falei. Pega 23 anos atrás, sempre digo. Anti-Bolsonaro é aquele que espuma a boca. Ele não sei porquê, parece que esses jornalistas meio grisalhos, os grisalhos, eles têm um problema com o Bolsonaro. É ele, Rodrigo Rangel, William Bonner. Tem uma coisa aí no passado aí que esses caras ficam meio assim com o Bolsonaro. Talvez é porque Bolsonaro pinta o cabelo e eles não pintam. E aí eles ficam um cara de velho e o Bolsonaro é um cara de novo. Será que é por isso? É uma revolta dos grisalhos?
Aí veio o Robson Boni falar que a Polícia Federal encontra, aí ele já inventa. É sempre assim, a empresa tem que criar um adjetivo para dar ares, né, de legalidade. Quer ver um clássico que vocês acompanharam? Com exclusividade não, no Brasil todo acompanhou. O Shadow Cabinet. Até o nome inventaram em inglês. Que foi na época o Gabinete das Sombras. Lembra? Quando o Samuel Pancha do Metrópolis pegou as lives, eram lives que estavam no Facebook de Bolsonaro, com médicos, né, autoridades. Aí o Samuel Pancha pegou essas lives, cortou uns pedaços, botou tudo junto, botou a música tenebrosa, que dá medo, deixa você arrepiado. Aí botou uma sirene, né, aqueles posts clássicos com sirene, Shadow Cabinet, o gabinete das sombras. Aí você fala, meu Deus do céu, velho, o tempo todo isso. Aí vê o grisalho, Robson Boni. Diário do Golpe. Diário do Golpe. Vocês querem que eu acredite que existe um diário do golpe? Essa imprensa? Essa imprensa? Essa imprensa? Tá bom. Eu acredito, porque eu não duvido do consórcio. Quem não acredita no consórcio é o PT. Já chego lá. No PT não, os petistas. Alguns petistas. Mas diz que o Augusto Heleno, alvo de buscas, mantinha em casa uma espécie de diário do golpe, com anotações íntimas do que o general considerava ações prioritárias na instalação de um regime bolsonarista que acabasse com a democracia no Brasil. Revolta dos grisalhos. Aí a Folha solta essa nota. Bolsonaro fala 5 palavrões a ministros em trecho de 35 segundos da reunião. Veja vídeo. Eu sempre leio os comentários da Folha. Eu vi esse comentário ali, do Paulo César de Oliveira. A informação mais importante desse vídeo é que Bolsonaro tem traços de paranoia. Ele realmente acreditava que ia ter alguma confusão no período eleitoral. Apesar de todas as evidências objetivas mostrarem que era seguro. Você vê que até o petista... Olha, gente, isso daqui é uma percepção de comportamento humano que toda pessoa tem. Toda pessoa já teve uma experiência de conversar com alguém e notar que a pessoa está nervosa, notar que a pessoa está com raiva. Você não sabe quando você está mentindo? Que você fala, você vai desviando os olhos, você fica assim meio nervoso, você fica coçando a cabeça, você fica balançando o nariz. Eu coço o nariz o tempo todo. Eu também coço a cabeça o tempo todo. Será que eu estou mentindo? Será que eu fico nervoso? Cada um tem o seu jeito, né? Só que existem alguns comportamentos, existe, assim, algumas expressões que quando você vai juntando um pedaço aqui, um pedaço acolá, etc., você vê que, pô, o cara tá coçando, fazendo isso, mas tá dessa forma, o cara tá, assim, de forma clara e cristalina, ele realmente acredita nisso. Você vê que não é, não é de maldade, porque a ideia que querem colocar, não, existe um grande plano, que isso, que aquilo, outro, etc, tudo mais. Você vê que o petista, que se deu ao trabalho de ver com seus próprios olhos, ele fala, cara, o Bolsonaro acredita no que ele fala. O Bolsonaro acredita no que ele fala. Até um petista consegue perceber isso quando ele não é induzido pela imprensa a acreditar sem se questionar. Aí, essa matéria da Folha tem um problema, que eu acho que aí nas próximas horas deveria ter um tiratema. Ou talvez faz uma... a gente procura um meio termo, a gente pode fechar em 36. 36 o quê? Vejam só. O Poder 360 diz que Bolsonaro falou 5 palavrões em 37 segundos. Já a Folha falou que foi em 35. E aí? Foi em 35 ou 37? Porque aí tem a diferença, né? 37 é tipo fascista. E 35 é uma coisa pior. Não, vamos botar assim, 37 é autoritário, 35 é fascista. Tem que saber pra gente fazer essa graduação, né? Saber na hora de criticar e xingar Bolsonaro o suficiente. Quanto a gente odeia ele. Porque 2 segundos vai fazer diferença sensacional. Assim como a reunião ministerial de 2020. O consórcio está escandalizado com a quantidade de palavrões que Bolsonaro diz. Falar palavrões é pior do que desviar bilhões. Falar palavrões é pior do que liberar pessoas que já cometeram crimes bárbaros e foram soltos e voltaram a cometer crimes bárbaros. O consórcio só se escandaliza com idiotices. E é isso que os petistas caem. Coitados petistas.
Vamos continuar. Outro momento da reunião. Um absurdo, rapaz. Um absurdo. Essa fala, eu repudio essa fala. Um absurdo Bolsonaro falar isso. Sabe, atacar uma das maiores empresárias deste Brasil. Coisa totalmente injusta. Falando da Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. Sabe, picanheira, faz um L bonito. Você vê assim, os dedinhos, sabe, o dedinho dela, essa mão bonita quando faz o L. Sempre as unhas bem feitas, uma boa manicure, cabelo sempre no lugar. Como o Bolsonaro ousa falar isso daqui da Luísa Trajano? A única empresária da esquerda, a Magazine Luiza, tá se ferrando. Tá se ferrando. Tá afundando. Agora esses caras têm que viver a custa do Estado. Pegou um velho e um carrapato. Não adianta falar, sai da vaca, vai colher capim, que ele vai morrer de fome. Então a esquerda fica apegada ao poder e são unidos, porque se deixar a teta, né, que é o Estado, eles morrem de fome. Então a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Pular de cara, qualquer acusaçãozinha, né? Olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então eles estão numa situação de brigar com elas eleições agora, porque mais 4 anos sem o sangue do Estado, esses caras morrem de inanição. Que absurdo. Como Bolsonaro... O Bolsonaro, o Bozo. É o Bozo mesmo. Ai, que homem é esse, rapaz? Falando mal da Luísa Trajano. Olha, Bolsonaro. Vou te falar, viu? Aí, o vídeo que abalou o Brasil. E agora tá tudo provado, tudo aconteceu, tá vendo aí? Pô, o cara falou da Luísa Trajano, né? Vídeo de reunião mostra desespero do governo Bolsonaro. Mas não é a principal prova. Ué, eu pensei que era o vídeo que agora acabou tudo. Agora acabou tudo. Agora eu achei que tinha acabado tudo. Não, ainda tem mais. Nossa, é mesmo, né? Porque segundo os petistas, a maior parte deles, assim, rapaz, tá provado por A mais B. O maior golpista da história desse país, Jair Messias Bolsonaro. Mas tá ali, agentes ligados à investigação dizem acreditar que o encontro não é a principal prova que sustenta a acusação contra o grupo. Tá bom. Aqui não é piada, aqui é sério. Valdemar teve a sua prisão convertida em prisão preventiva. A PGR ganhou 24 horas para se pronunciar sobre ficar solto, não ficar solto, etc. Tudo mais. E o Eduardo Bolsonaro critica, porque fala, poxa, tanta gente aí que já foi pego, né, com R15, isso, aquilo, outro, né, um monte de coisa, e foi liberado na audiência de custódia, sabe, eu entenderia se achasse lá uma ferramenta fria, com um número raspado, que você fala, nossa, mas você pegou ali, você vê que o negócio bate 100%, é o filho, era do filho do cara, só tá com o registro vencido, sabe? Só tá com o registro vencido. Se tivesse com o registro em dia. Ai, enfim, né? Eu tô começando a gostar do Valdemar. Eu sou brasileiro. Dizem que brasileiro se compadece das vítimas. Eu tô me compadecendo com o Valdemar. Não vou mais criticar o Valdemar. O Valdemar agora virou coitadinho pra mim. No meu turno, ninguém mais critica o Valdemar. Por hora, calma, calma. Fiquei feliz com isso daqui. Acho que o único canal de TV que abriu espaço para Bolsonaro. Fiquei realmente surpreso. O Jornal da Record fez uma entrevista com Bolsonaro, exclusiva, óbvio, né? Foi eles que fizeram. Mano a mano, 1 a 1. Tá ali, ó, exclusivo. E aí Bolsonaro afirma que nunca existiu tentativa de golpe no governo dele. Eu não vou dar play no áudio por simples razão. A entrevista completa tem 20 minutos e eu achei que a entrevista foi muito boa. Muito boa, Bolsonaro muito sóbrio, muito tranquilo. Bolsonaro é uma pessoa que não sabe mentir, não sabe, né, interpretar nenhum tipo de personagem. No máximo ele fica super nervoso. É o máximo, eles têm um modo nervoso e calmo. É só esses dois papéis que ele tem. Ou tá nervoso ou tá calmo. Ou tá fazendo umas piadas, né? Tem 3. Tá de boa, conversando, falando um monte de assunto. A entrevista completa tem 20 minutos. Vocês acham? Aqui na plataforma para assistir ela na íntegra.
o Jornal da Record fez um recorde de 6 minutos, postou no Twitter, que inclusive é esse link. E ele fala um monte de coisa, numa boa. Eu acho assim que qualquer cidadão brasileiro que parar, ouvir 10 segundos, olhar pra postura de Bolsonaro, o que ele tem a falar, falar, pô, realmente, velho. Acho que Bolsonaro tá meio certo nessa aí. Pelo menos meio certo. Nem que seja meio. Meio. Só metadezinha assim. As pessoas iam pensar, né? E acho que iam concordar. Isso aqui eu quero dar destaque. Quero dar destaque. Tô gostando do Jorginho Melo também. Eu valorizo demais isso daqui. Eu valorizo. Porque lá na frente, eu sou uma pessoa que tem memória muito boa. Muito boa a minha memória. Nesses momentos, sabe? De crise, de confusão, que você vê quem realmente tá perto e quem não tá. Jorginho Melo podia dar uma resposta meia boca, mas ele falou com todas as letras, né, que Bolsonaro é um homem decente. Defendeu o Bolsonaro, podia dar uma sabonetada, não deu. Isso pra mim é grandeza, é caráter. Então faço questão de mostrar aqui a fala do governador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Sobre a operação que envolveu até integrantes do governo Bolsonaro, o senhor como liderança do PL, dizer sobre isso, que impacto tem isso também até para o partido, qual a avaliação do senhor nesse cenário? Impacto nenhum, isso é quem não tem o que fazer. A Polícia Federal tem mais coisa importante para ir fazer do que ficar requentando, né, atrás de... Tem tanto ladrão que voltou para a política e o Bolsonaro é um homem decente e estão procurando pelo em ovo. Tem tanta coisa para fazer, o Brasil precisa de muita coisa e nós não podemos estar perdendo. Essa é a postura que eu espero de qualquer político e direita. Normalmente quem comenta uma coisa ou outra sobre Bolsonaro são os deputados. Gil Diniz é um que tá sempre aí. Sempre. Eu falei, não... Eu até quero cortar a matéria da Folha, mas o Gil cortou todo bonitinho, destacou. Eu falei, não, vou trazer do jeito que tá aqui esse post. Não vou nem colocar... Eu ia trazer o post dele, depois a matéria da Folha. Eu falei, nem fazer isso. Foi feito, bem feito. Viu o Mário Frias também comentando um monte de coisa. O próprio Eduardo aí, Bolsonaro, né? É filho ainda, meio que não conta. Mas teve muita gente. Porque assim, se fosse com o Lula, nossa, o pessoal tava acampado. Se fosse o Lula, o MST tava na rua, quebrando tudo, o pessoal acampado, fazendo, acontecendo, etc, tudo mais. Tô falando que é pra ir pra rua fazer nada. Tô falando o seguinte, ia ter uma mobilização política gigante. Iria ter uma movimentação política gigante, em apoio, sabe? Pelo menos demonstração de carinho e respeito. Parabéns, Jorginho Melo. Parabéns. Tem gente aí que quer ser candidato em 2026. Gente que fala de união da direita. Ah, a direita tem que se unir. Tá calado. Eu fui olhar. Eu vou abrir aqui ao vivo. Eu vou abrir ao vivo, peraí. Só pra dar um exemplo aqui, ó. Só pra dar um exemplo. Né, do direitoso. Vou atualizar a página, ó. F5. Atualizou. Lá vai o Deltinha, né? Você vai aqui, ó. Tássio Lohan, Teseu Cobranielli, né? Considerações sobre isso. Falando aqui do caso do Nicolas. Diferenças, base de trabalho de advogado juiz, né? PF, inquérito com Nicolas, beleza. Aí fala aqui sobre os advogados não poderem se comunicar. Aí fala do órgão julgador, questão aqui do Toffoli. Aí aqui já tá dia 7 já, ó. Pronto. Aí aqui tá aqui já. Acabou. Acabou. Ele tá falando do ministro. Nem um comentário. Nem pra falar assim, não, pô. O Deltinha fez um tweet. Em apoio a Bolsonaro. Nem isso. Mas não tô falando dele só, não. Fio Zema também. Fio Ronaldo Caiado. Assim, é um monte de vem a nós. Ao vosso reino, nada. Que Deus, sabe, nos ajude a ter Bolsonaro em 2026. Gente, tudo tá fazendo, estão falando contra Bolsonaro. Minha vontade é fazer uma campanha assim, intensa pro Jair em 2026. Sério mesmo. E quero comentar, porque, bom, eu vi uma notícia que saiu na imprensa que meio que sobre uma pessoa que meio que se encaixa nessas falas aqui do Carlos Bolsonaro. Ele fala assim, ó, acho estranho ver pessoas normalizando prisões
e possibilidades de derivações ilegais para aparecer. Afirmar suas possibilidades é exatamente o que querem. Que aceitem e normalizem no subconsciente de cada um os absurdos que estão cometendo. De uns, considere inocência. De outros, certamente é método. E não falo da rede de esgoto e das porcarias de suas derivações, não. Tem uma galera aí... Não vem me falar que é infiltrado, não. Não é infiltrado. Não é gente infiltrada na direita. É porque você mexer com as emoções, querendo ou não, dá um certo engajamento. Então a galera às vezes cria aquele cenário de comoção. Meu Deus, o pior vai acontecer. Aí todo mundo fica com os nervos à flor da pele. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Vender miséria atrai. Na linha similar, o Ebert está falando sobre os superconservadores. Ele chama de conserva-loucos. Até um nome bacana. Ele fala o seguinte: é triste ver essa perseguição. Mas é curioso notar, quanto mais conserva louco o ambiente, quanto mais conserva louco é a pessoa, mais a culpa é do Bolsonaro. Certos setores da direita têm zero autorresponsabilidade. A culpa é sempre de alguém. Comunismo, do globalismo, do diabo, de Bolsonaro que não agiu. Como a maioria dos analistas políticos nunca colocou suas teses em prática, falta noção para calcular as possibilidades reais de fazer alguma coisa. Assim, o que se supõe ser a direita conservadora é uma direita que se alimenta de muita idealização e revolucionarismo em tempo. Vale dizer que isso parece uma parcela pequena, mas que faz certo barulho em redes sociais. É aquela questão, né? Expectativa e realidade. Tem uma galera que eu acho que às vezes perde a mão em vários momentos. Mas vamos lá. Vamos mudar para outras análises, mas ainda sobre os últimos eventos. Olha quem estava feliz e celebrando todos os ocorridos. Para mim, a divisão, sabe, na sociedade, do que eu olho, assim, falo, ó, eu aceito conversar contigo, ou eu não quero nem conversar contigo, você é um inquisidor ou você não é? Você é um perseguidor ou você não é? O MBL começou com toda a perseguição que a gente vive, toda a perseguição. Já estava, assim, as ações já estavam a níveis públicos em maio de 2019. E a turma tava lá, fazendo piada, fazendo festa. Felipe Martins preso, é isso aí. É um absurdo. O Leandro Ruggi até diz, ó, MBL fazendo piada e rindo da perseguição dos conservadores. É pior ainda, eles ajudaram a criar a narrativa da milícia digital na CPI das fake news, inclusive com oferta do acesso para parlamentares de esquerda. Não há gente mais podre na política brasileira, tem mais. Começa na manifestação de maio de 2019, isso publicamente, fora o de antes, que fica claro nas mensagens da Vaza Jato. A Vaza Jato tinha informações do MBL. Os grupos, a mesma ideia do Deltan, de se descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Aí o Carlos Bolsonaro até diz, ó, esses caras que hoje pedem a união da direita, jamais foram de direita. Cavaram apenas oportunidade junto ao sistema para tentar ludibriar o brasileiro. Fazer esse tipo de colocação é baixaria demais. Pensei que esses sujeitos, né, jamais pensei que esses sujeitos pudessem chegar ao ponto. Aí, enquanto o MBL tá celebrando, achando, né, festa, etc, tudo mais, vou dar play. Eu vou dar ali, ó. Se me contassem, eu não acreditaria. Como é que você avalia, então? Vamos começar, vamos falar já dessa hora da verdade. Qual que é a sua leitura do que aconteceu no dia de ontem? Bom, é uma operação para tentar liquidar o núcleo central do bolsonarismo, né? Na minha opinião, isso tem objetivos eleitorais. É uma tentativa de controlar o regime eleitoral brasileiro, né? Eu não tenho todos os dados, né? Porque só apresentarei uma parte das gravações, né? Não me parece uma coisa assim muito substancial. Você vê que o presidente do PL, por exemplo, foi preso porque estava com uma arma com o documento de registro vencido. Isso é uma barbaridade. É até ilegal essa prisão dele, na realidade. Então, o MBL celebra, o Rui Costa Pimenta acha uma barbaridade. Eu
Eu discordo, acho que de 95%, eu não conheço todas as políticas do PCO, mas acho que eu discordo de 95% das políticas do PCO, das propostas do PCO. Mas, pelo menos os caras não estão, né, agindo como inquisidores. Pra mim isso faz uma diferença muito grande no debate público, muito grande, porque ainda tá no âmbito do embate das ideias. Sabe? Por mais que você vê que a ideia desse cara, se for colocada em prática, vai trazer uma miséria para toda a sociedade, todo mundo vai se dar mal, mas ainda assim, você tá lidando na questão da liberdade de escolha. A turma do MBL é igual os petistas, tanto que se aliaram aos petistas para tentar impeachment Bolsonaro. MBL e o PT é a mesma coisa. É perseguir, 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 perseguir. Não tem debate dessa, é perseguição. É o poder através de perseguir os adversários. Mas vamos continuar. Então, conversas do Bolsonaro, daí fala, Bolsonaro planeja aqui para disseminar notícias falsas, ele lá falando que ele falou em público, que ele acha que as não são seguras, que a eleição pode ser contra ele e tal. Eu não vi, sinceramente. Eu não sei, pode ser que ele seja condenado com base nisso daí, mas não é uma coisa muito sólida, você entendeu? E aqui, eu, por exemplo, priorizaria o aspecto político do processo. Quer dizer, o processo deveria servir para contestar o Bolsonaro dentro das suas bases sociais e políticas. Isso, com esse processo, não vai acontecer de maneira nenhuma. O pessoal vai espalhar aos 4 cantos aí que o homem é uma vítima. Eu vi que alguém declarou, né, que nós estamos reunindo provas para ele não se vitimizar, né, usando esse neologismo. Mas isso aí eu acho que não está muito concreto, não. Vamos ver. Já tem pesquisa mostrando que o eleitor bolsonarista continua, de certa maneira, resiliente, né? Quer dizer, avaliando que foi uma perseguição. É mesmo, né? É a Tuxi. O eleitor bolsonarista segue resiliente, né? Aí você fala, deve ser uma exceção. O Atushi vai ler os comentários da live. Veja o que vários petistas estavam falando na live. Vamos ver. Aí você vê o MBL promove perseguição. Aí tem petista que assiste o Brasil 247. Que pensa diferente da MBL, consegue ter, sabe, uma hombridade maior do que o MBL. Deixa eu ler os comentários aqui, Rui, que eu quero trazer um outro ponto aqui para você. O Carlos Santos, não precisamos mais fazer política, vamos deixar o judiciário e a polícia fazerem tudo por nós, tá fácil. Não precisa mais de política, deixa o judiciário e a política resolver. O cara tá sendo irônico. Chamando a atenção. Cara, vocês estão malucos, vocês estão deixando de fazer política pra resolver as coisas através de polícia, vocês estão malucos. Comentários da live do Brasil 247. Continua. Cláudio Machado, putz, então tudo que estamos fazendo contra o golpe só vai ajudar o bolsonarismo, então somos vira-latas até nisso. Fernando Bai, és revolucionário? Se sim, vá para a ilegalidade. O cara falando, a esquerda é revolucionária. Essas teses aí que estão pregando, então assim, então se você é revolucionário, você é de esquerda, se a esquerda é revolucionária, você vai para a ilegalidade. São comentários falando, cara, acorde. Gente, esses comentários, eu mando esse vídeo, não são comentários pensados. O Leonardo Atush tá lendo isso em sequência. Só aquele início que ele vai... Tudo isso aqui agora tá um atrás do outro. Não tem nenhum corte, não tem nenhuma edição. Vou continuar. Júnior Ranieri, dia 8 foi a materialização da intenção do Bozo. Lula sem chuchu diz assim, Lula falar não é crime. Lembro que meu pai do que meu pai, que era advogado, falava, né? O Júlio, falando do dia 2 de fevereiro, que não teve aqui, o Rui fez uma viagem, a gente acabou não avisando porque foi em cima da hora. Carlos Santos, os golpistas de 16 agora são aliados, a começar pelo vice-presidente. Os golpistas de 2016 agora são aliados, a começar pelo vice-presidente. Esses comentários estão na sequência. Tanto que tinham no meio falando, de onde foi golpe. Você vê que tem pessoas de esquerda que são mais honestas que o MBL. Esse é o Brasil. Essa é a união de direita. Não vamos falar sobre isso que incomoda os novos companheiros. A gente sempre fala aqui do golpe de 2016.
Muchacho, Rui, você está defendendo a anistia para bandidos golpistas. Até hoje carregamos esse fardo da anistia aos torturadores de 64. Trump está anistiado na prática também. Lula sem chuchu está dizendo o posicionamento das pessoas no Brasil está ficando neurótico. E se ele planejasse? E se eles fizessem? Loucura isso. As pessoas estão ficando neuróticas. E se isso? E se? É tudo no si, etc. Tudo mais. Pô, meu pai me ensinou que falar não é crime. Esse é o MBL. Você consegue ver o nível que o MBL tá quando você faz o comparativo com a esquerda. Mas tem mais. Professor Nildo Domingos Ourix, personalidade dentro da esquerda, estava na fundação do PT. A Globo no comando. A teoria do golpe tem uma fonte. O jornalismo da Globo News é o Estado-Maior do PT, do Lula, da Janja, da Glaze e de todos os lulistas, petistas e petucanistas. É o verdadeiro Teatro das Tesouras, PT, PSDB, os tucanos dos petistas. Professor de esquerda, membro, fundador do PT. Hoje acho que não está mais filiado. O que ele fala, eu acho que dá para ser provado. Da relação PT com a Globo, é o Estado-Maior. Rogério Corrêa, deputado federal pelo PT. Assista na íntegra a matéria do Jornal Nacional. 22 minutos, viu? Rapaz, tá empenhados, estão empenhados. Para aí. William de Luca, do ICL, né? Que é do Eduardo Moreira, o grande banqueiro da esquerda. Compartilhando a Globo News, onde Otávio Guedes diz que a semente do golpismo foi plantada por Aécio Neves ao questionar o resultado da eleição de 2014. E o Rogério Corrêa falando, ó, não vamos esquecer nunca que Aécio Playboy deu início ao processo de golpe no Brasil. Esse é o PT. Esse é o PT. Gringa Brasília. Que palhaçada. Que coisa mais ridícula e sem nenhuma substância. Os diálogos golpistas que incriminam Bolsonaro. Aí botou emoji dando risada. Isso é um circo de marketing e mal armado, diga-se. Vazamentos de trechos de diálogos escrutinados no telão da Globo News. Vocês não aprenderam nada. Vocês não aprenderam nada e continuam sendo manipulados pela turma do time Estados Unidos, que dessa vez estão do lado do partido de vocês, mas com o objetivo avançar aqui as legislações que favorecem Washington, e é o que está ocorrendo. Tem que manter isso aí, viu? O que ela está se referindo aqui, Estados Unidos, etc., é a turma do Partido Democrata, é a agenda globalista. Lula tá aí para avançar com a agenda globalista contra os brasileiros. Tá mais do que claro. E para abordar sobre isso, quem? Só ele. O único no Brasil com cacife para ser o porta-voz da OTAN, Jamil Chad. Quer saber o que Jorge Soros quer que você faça? Quer saber o que as pessoas mais maléficas neste planeta Terra querem que você faça? Leia a coluna do Jamil Chad. Brasil ganha status de exemplo na luta contra a extrema-direita. Essa é a manchete. Sensacional do início ao fim. O Palácio do Planalto havia tomado a decisão de não pedir ajuda estrangeira e usar a situação para demonstrar que tinha instrumentos e estabilidade suficiente para lidar com a crise. Lula queria mostrar pro Biden que tá grandinho, sabe no banheiro sozinho se limpar. Oficialmente, alguns dos principais parceiros do país concordaram em seguir o tom usado pelo Brasil e dar um voto de confiança. Vai. Como assim voto de confiança? Voto de confiança? Mas o Brasil não é um país soberano? Eles iam fazer o quê? Interferir no Brasil? Outras nações iam interferir no Brasil? Falaram, não, vamos dar um voto de confiança para ver se o Lula é um bom funcionário. É isso? Ao UOL, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os atos na praça, né? Ele tá falando do dia 8, mas deixou claro que o país daria uma resposta.
Gente, não existe ao UOL. UOL não existe UOL. Não existe. Existe o celular. Existe o controle. Existe o cortador de unha. Existe o microfone. Existe eu, ser humano. O CNPJ, a UOL, pode ter o prédio da UOL. A UOL não existe. O Antônio Gutierrez falou para o Jamil Chad. Passou as ordens. Passou o comunicado. É o porta-voz. Porta-voz do globalismo, Jamil Chad. Não existe. Não. Ele falou para o Jamil Chad. Veja o nível do jornalismo. O cara mora em Genebra, no Beibon, para servir de porta-voz de globalista. Nos bastidores, porém, não foram poucos os que se mostraram preocupados sobre o destino do Estado de Direito e a ameaça da extrema-direita. Deve ter um grupo de WhatsApp, né? Como é o Macron, até o Macron Biden, o Trudeau lá do Canadá, o Skoll da Alemanha, botaram o Jamil Chad, o Gutierrez, botaram o Lula, aí deve ficar lá conversando. É quase óbvio que não é assim, né? Eu fico de cara com essas informações, nos bastidores. Então, assim, o mundo quer meter o dedo no Brasil. A eleição de 2022 no Brasil era vista um momento chave, tanto para as democracias, como para a força de mobilização dos movimentos de extrema-direita. Engraçado, né? Democracias. Democracia é só os países que ele gosta. Se ele não gosta, não presta. Se ele não gosta, não presta. Se não é de esquerda, é democracia. Aí tá todo mundo observando o que estava acontecendo. Se Bolsonaro vencesse, capitais europeias apontavam que seria o fortalecimento dos grupos radicais pelo mundo. Deve ser por isso que eles trabalharam tanto, né, para a democracia vencer. Hoje eu vejo tudo que aconteceu com outros olhos. Hoje eu vejo tudo que aconteceu, assim, né, só o governo Bolsonaro não. Essa história brasileira eu vejo com outros olhos. Não tem como entender o Brasil sem as pressões internacionais. Gente, vocês acham que só tem ações de espionagem, sabotagem nos outros países? No Brasil não tem. Tem ao redor de todo mundo. O pessoal fala da KGB, fala disso, fala aquilo. Só no Brasil que não acontece. Acontece no mundo inteiro, menos no Brasil. O Brasil não tem nada. O Brasil, segundo diplomatas europeus consultados pelo UOL. Cadê o UOL? Consultados pelo Jamil Chad. Passou no teste. Tinha um teste, era pro Lula passar? Rapaz. O Jamil Chad é cheio de contadinho, né? Nesta quinta, horas depois das operações, a reação de governos estrangeiros era de reconhecimento que o Brasil havia tomado a decisão de não optar por anistia silenciosa em troca de uma suposta estabilidade política. Eu também queria saber como é que o Jamil Chad sabe disso, né? Desses governos estrangeiros. Campo de testes. O Brasil passou a ser acompanhado por muitos no exterior, justamente como um campo de testes sobre como lidar com a extrema-direita e elementos claramente autoritários, disse um diplomata europeu na condição de anonimato. Rapaz, esse Jamil tá em contatinho, viu? O que vemos é um compromisso com a democracia que pode servir de exemplo, constatou outro representante de um governo europeu. Para ele, o Brasil pode ser um símbolo de que existe espaço para uma resistência democrática, né? Sabe que é um avanço globalista. O Brasil é campo de testes. Os caras, para ver, antes de tomar uma ação do lá e lá, ver o que funciona, ver o que não funciona, alopra no país dos outros. É literalmente rato de laboratório. Apesar do entusiasmo com a resposta brasileira à extrema-direita, não são poucos os que alegam que nada disso justifica a ameaça que paira sobre o país tenha sido descartada, tampouco uma clareza sobre como o Brasil vai lidar com as plataformas digitais. O Brasil vai ser campo de testes. Diplomacia brasileira ensaia usar a resposta das instituições como cartão de visita. Assim, Biden, eu fiz tudo que vocês mandaram. Eu estou destruindo o Brasil. Eu sou um traidor da pátria. Me deixa sentar na mesa dos homens, de gente grande. Na própria diplomacia brasileira, há uma movimentação para usar a resposta das instituições na defesa da democracia como um trunfo do país no debate internacional. Não se descarta, por exemplo, que o tema seja incluído no discurso do Brasil na abertura dos trabalhos do Conselho de Direitos Humanos da ONU ainda neste mês. Só o Jamil sabe disso. Só o Jamil.
Falar que a democracia é sólida no Brasil pode ser um importante cartão de visitas, admitiu um diplomata em Brasília. Só o Jamil sabe disso. Ninguém mais sabe. Nenhum jornalista sabe dessas informações. Na presidência do G20, o Brasil também quer fazer avançar o debate sobre a regulação das plataformas digitais, argumentando para o risco de desestabilização que o fenômeno pode gerar. Entre os estrangeiros, a situação brasileira ganha especial importância diante do dilema que a União Europeia enfrenta com a Hungria, liderada pelo Viktor Orbán, figura-chave da extrema-direita. Inclusive anteontem, demonstrou, apoio ao que está acontecendo contra Bolsonaro. Há poucos dias, a Comissão Europeia anunciou que abriu uma ação legal contra a Hungria por causa de uma nova lei que, segundo Bruxelas, viola o princípio da democracia. Eles estão muito preocupados com a democracia. Olha só, Orbán vai adotando leis e práticas com o objetivo de se consolidar no poder. Em dezembro, o parlamento da Hungria aprovou uma lei que cria um novo escritório de proteção à soberania. A União Europeia ficou maluca? Como assim? Como assim um país está se preocupando com sua própria soberania? Não. A nova entidade pode solicitar ao serviço de inteligência informações sobre indivíduos e organizações. Não sei se vocês sabem, Jorge Soros, ele é húngaro, mas ele não é bem-vindo na Hungria. Soros e suas ONGs foram chutadas da Hungria. Olha que coincidência, né? Por isso que o Orbán não é um democrata, porque ele não aceita a turma dos Soros. A União Europeia, porém, vive um dilema. O temor é que uma pressão mais forte sobre o governo húngaro jogaria o país para a influência dos russos, desestabilizando ainda mais a construção europeia. O Jamil, né? Ele é da esquerda liberal progressista. E tem esquerda que acha a Rússia bacana. Já tem a esquerda que gosta do globalismo. E você vê que hoje em dia eles já não se bicam mais. Tanto que o Jamil está preocupado. Budapeste não é a única preocupação. Para o segundo semestre, eleições regionais na Alemanha indicaram que o partido de extrema-direita, AfD, pode registrar saltos importantes. Em meados do ano, a reeleição para o Parlamento Europeu também poderá ser um termômetro importante da força desses movimentos populistas. Se a situação do Brasil ganha destaque internacional, existe ainda um outro motivo: o destino da eleição americana e a possibilidade do retorno do Trump. Esse cenário já deixou de ser apenas uma hipótese e organismos internacionais iniciaram a preparação para ter de lidar com a volta do presidente populista. Vocês acham que não teve toda uma preparação e uma atuação ativa dos organismos internacionais contra Bolsonaro? Assim que eles viram que Bolsonaro podia vencer, falaram: pô, vamos se preparar para Bolsonaro assumir, a gente vai destruir o Brasil. Não vamos poder deixar ele tornar o Brasil um país soberano. Não pode. Existe, portanto, uma esperança de que as derrotas sucessivas no Brasil enfraqueçam a globalização da extrema-direita e sua rede de mobilização internacional. Olhem a importância do Brasil para essas pessoas. Olhem a importância de Bolsonaro em tudo que está acontecendo. É uma referência. É olhar para o que está acontecendo no Brasil e falar: cara, o Brasil tem um papel importante. Até porque, gente, são 200 milhões de pessoas. É um grande mercado consumidor e um país cheio de riquezas naturais. Mas, segundo fontes em Washington, a opção é por se manter realista. Sem euforia, governos ocidentais admitem que as forças bolsonaristas não desaparecem e que podem, nas próximas eleições, revelar que podem disputar alguns dos grandes centros de poder do país. Um jornalista que odeia o Brasil. Esse é o Jamil Chad. Ele deve ser primo da Marina Silva. Parece até os dois fisionomicamente. Eu fico de cara. Eu quero ver o Brasil progredir. O cara trabalha para qualquer país menos o Brasil. Eu até escrevi essa frase aqui para tentar condensar um pensamento de como eu enxergo as coisas hoje. A história do Brasil. Eu botei assim, ó. A história do Brasil é impregnada pela constante opressão das elites nacionais contra as camadas populares, as quais operam para impulsionar uma agenda liberal progressista, servindo como instrumentos de forças transnacionais, colonizadoras e antissoberanas. Eles querem destruir a soberania nacional, eles querem colonizar o Brasil, e as elites nacionais têm um papel de agir como meros peões. Eles ganham dinheiro, nos oprimindo, e fazendo as vontades de qualquer um aí, né, que pagar bem.
Aí falando sobre essas movimentações, né? Lula já vem atuando há tempos com um objetivo: isolar Bolsonaro e seu partido, o PL. Mas acho que o PL já tá isolado. Só tem um PL de oposição. É o único partido de oposição na Câmara. É o único. No Senado também. Ontem, em meio à forte repercussão da operação contra Bolsonaro e seus aliados, líderes do Centrão já vislumbravam a recomposição de forças na cena política. Olha quem tá ali em destaque na matéria. Com a mãozinha levantada. Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Rapaz, só tem um partido de oposição no país. Um partido. Por isso que eu digo, transforme a sua insatisfação e energia e eleja a maior quantidade de pessoas possível. Vereadores, prefeitos. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Cara, faz a tua parte. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão, faz a sua parte. Deixa que Deus complete o resto. Se não for pra ser agora, de boa. A gente continua, a gente fica na insistência. Desistir jamais. Aí ontem teve a conversa onde Lira e Lula selaram a paz. Aliados alegam que a conversa foi muito boa. Considera que não vai ter mais atrito. Auxiliares. Lira diz que zerou as desavenças com o executivo. Aí, olha que bacana. Na conversa, Lira teria dito a Lula que sempre apoiou o governo com uma postura colaborativa e recordou que ele reconheceu prontamente a vitória do Lula após as eleições. Lula, eu já falei, Lula venceu, eu tô com você fechado. Mas ainda falta falar a primeira coisa que eu falei quando comecei o vídeo. Posso mostrar que pelo menos grande parte desse plano da esquerda está dando errado. E normalmente eu mostro o que eu tenho para falar. Aprovação do governo Lula cai e desaprovação aumenta. E a pesquisa que analisa a aprovação do governo traz dados sobre Bolsonaro e o bolsonarismo. Novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas traz más notícias para a avaliação do governo do Dilma. A aprovação diminuiu e a desaprovação aumentou. De acordo com o levantamento, 48% dos entrevistados disseram que aprovam a administração. Em março de 2023, era 54,4%. Reduziu 6,4 pontos, superou a margem de erro. Para a pesquisa, tá ali, ó. Parte esquerda. Em março do ano passado, 54,4% apoiava. Agora, 48%. Em março do ano passado, 38% desaprovava. Agora, 47,8%. 0,2% para desaprovação alcançar a aprovação. Quando a gente apoia e desaprova, tá quase mesmo para o tamar. Nunca esteve tão baixo. A desaprovação aumentou 9,8%. Nossa, quase 10%. E a avaliação ali, ó, o ótimo. Olha só, o ótimo caiu de 12,4 para 11,9. A boa caiu de 25,4 para 21,9. A regular caiu de 26,2 para 25,3. Aí quando vem a ruim, aumentou. Quem viu o governo como ruim aumentou de 8 para 10. Quem viu o governo como péssimo aumentou de 22,9 para 29,8. O que mais aumentou. E eu acho que uma vez que o cara olha e acha que tá ruim, péssimo, nunca mais ele volta. E se você somar ali ruim, péssimo, vai dar 39,9. É um número bem considerável. Aprovação, né, na estimulada. Aí quando você olha ali, né, os setores, o governo só não tá pior, por quê? Quem tem até o ensino fundamental, que não estuda, né, e não entende o Brasil, aprova. Qualquer pessoa com um pouco mais de... Gente, é assustador. Quando você vai para o ensino médio, 44 aprova, 51,5 desaprova. Quem estudou um pouquinho mais, fez ensino superior, já cai para 41,8, já subiu para 53,3. Se o brasileiro tiver um mínimo de educação, acabou. Acabou. Aí, o católico não aprova muito Dilma, meu Deus do céu. O evangélico não.
E você pega o Nordeste, né? 60% de aprovação. Porque o restante do país, minha Nossa Senhora, o Sul mesmo é 38%. E essa pesquisa, aqui eu acho que dá para bater, cravar mais sobre a questão de Bolsonaro. Ó. Se a eleição fosse hoje, Lula e Bolsonaro empatariam. Eu vou até para ela já. É a mesma pesquisa. Na espontânea, sem falar nada. Tu vota em quem? Do nada assim, ó. 20 Dilma, 14,4 Bolsonaro. Na estimulada, Dilma com 36,9, Bolsonaro 33,8, aí tem lá o restante do pessoal. Quando você faz assim, ó, mano, Lula versus Bolsonaro, um contra o outro. Empate técnico. Empate técnico. Dilma contra Michele, aí Lula tem mais, Michele tem menos. Lula contra Tarcísio, o Lula tem ainda um pouquinho mais e o Tarcísio tem menos que a Michele. Ou seja, o único cara que bate de frente com o Lula nesse país é Jair Messias Bolsonaro. E aí, eu acho que este é o quadro que mostra que está dando errado. Porque em março do ano passado, o Dilma tinha 44,8. Caiu para 43,9. Em março do ano passado, o Bolsonaro tinha 39,2. O Bolsonaro subiu. Depois de tudo que aconteceu, depois de todas as confusões, escândalos, Bolsonaro cresceu em popularidade. Escândalos não abalam popularidade de Bolsonaro. Pretendo ser candidato. Bora, Jair. Tô fechado com o senhor. Se eu era Bolsonaro, agora eu sou 300% Bolsonaro. Não porque ele fez nada, mas porque quem tá contra ele não dá. Não dá. Não dá, Bolsonaro. Quem não gosta do senhor, eu não gosto 20 vezes mais. Mas tá, Léo, não produziu nenhum estrago visível na popularidade do presidente. Esse assédio judicial. Em certa medida, até o ajudou a voltar a insuflar parte de sua massa de eleitores com a narrativa de perseguição. A capacidade de resistência dele foi quantificada em um novo levantamento do Paraná Pesquisa. Tamo junto, Jair. Eu vou trazer análise da esquerda sobre o bolsonarismo também. E se falar, vocês não acreditam. O que acontece no Brasil é uma cópia, eu diria até piorada, do que acontece nos Estados Unidos. Não, mas tem uma diferença, porque o Brasil, na verdade, está tomando medidas mais radicais do que os Estados Unidos. No Brasil, o Bolsonaro é inelegível, né? Ele é alvo de ações mais duras, vamos dizer assim, dos órgãos de repressão do que o Trump. Inclusive, tem analistas nos Estados Unidos que falam isso, quer dizer, que os Estados Unidos deveriam fazer como o Brasil. Tudo bem. A diferença aqui é que nos Estados Unidos você tem relativamente um Estado de direito. No Brasil não existe isso. Aqui o pessoal faz o que quer, né? Os juízes, etc. e tal. Agora, o fato deles irem mais longe do que os norte-americanos, isso do ponto de vista meramente judiciário, porque os norte-americanos, né, do Partido Democrata e tudo mais, eles usam uma série de outras armas contra o Trump, né, que aqui a gente nem tem condições de usar, a não ser através deles mesmos. Mas o fato de o sistema judiciário brasileiro ir mais longe, não, na minha opinião, não vai melhorar, vai piorar a situação. Porque é uma maior intensidade do mesmo processo político. Se o Trump cresceu com pouca perseguição, por que o bolsonarismo não pode crescer com muita perseguição? Com muito ataque judicial e tal. É isso que tem que ser considerado, né? Pois é, né, velho? Pois é. Não vão dobrar o meu espírito. Não vão me deixar, sabe? Eu vou ficar puto da vida, mas eu me recuso a ficar triste, sabe? Ficar ansioso, a ficar pra baixo, conquistar. Eu me recuso. Mas eu não vou dar esse gostinho, mas por nada pra esses petistas descarados. Mas por nada. Instituto Atlas Intel, o mais respeitado pela esquerda brasileira. A sua opinião. O Brasil vive hoje sob uma ditadura do judiciário
47,3% diz que sim, o Brasil vive sob uma ditadura do judiciário. 47,3%. Com 16,7%, não é uma ditadura, mas muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições. Se você somar esses dois, para você considerar assim, pessoas que não estão contentes com isto, vai dar 48, 54, 64% dos brasileiros estão meio chateados. Meio chateado. Mas assim, vai tá meio ruim. E aí o Castanhon fala ali, né? Parabéns, gênios. Tá dando certíssimo a estratégia de vocês contra a direita. Parabéns. Gente, eu não fico trazendo esperança, etc e tudo mais. Eu trago pra... Olha só, é um estudo de pesquisa sério. É realmente sério. O Dados Intel vem acertando aí muitos resultados. Até fora do Brasil, como lá na Argentina, a questão do Milei. Eu não tô falando pra agradar vocês, não. Isso aqui... Eu normalmente gosto de mostrar o que eu estou falando. Eu acho que eu estou mostrando com números. Foi a parada das pesquisas. E quando é pra fazer algum tipo de análise, não peguei assim, não, vou pegar alguém da direita. Vai que um direitoso aqui, botar aqui, emocionado pra, sabe, não deixar o pessoal triste. Não. Foi o Rui Costa Pimenta, Manada Tuxi. Comentários de quem tava assistindo a live do Brasil 247. Por outro lado, o que eu falo? Eles precisam de tudo que está acontecendo para criar uma cortina de fumaça. Essa tivesse a manchete da Veja. Por que Lula precisa de uma cortina de fumaça? Ou melhor, por que Lula precisa destruir Bolsonaro e manter essa perseguição contra Bolsonaro de modo que se cria uma cortina de fumaça? Paraná Pesquisas fez aí também um levantamento. Pediu para os entrevistados citarem obras, medidas administrativas, benefícios à população realizados pelo atual governo. Resultado: 73,4% dos entrevistados não souberam citar ao menos uma realização do governo. Fala uma coisa que o Lula fez. Nada, porque não tem projeto. Você vê ali, ó. Eles que responderam, a relação mais tarde foi o Bolsa Família. Meu Deus, que Bolsa Família, meu Deus do céu, hein? Bolsa Família já existe há 20 anos. Eu quero saber o que o Lula fez agora. Quem podia... Gente, quem cita alguma coisa sequer sabe o que o Lula tá fazendo. Investimentos em educação foram mais altos por 4,5%. Que investimento em educação, doido? Foi corte da educação. O cara acha que sabe de alguma coisa que o governo fez. Tá alucinado. Já os investimentos em moradia e habitação popular, Minha Casa Minha Vida, foram lembrados por apenas 3% dos eleitores. Falando das ações contra Bolsonaro, que tá dando meio errado, né? Esse daqui é só pra registrar. Tem votação lá pra que Bolsonaro tinha vinculado, né? A história do diálogo cabuloso. Foi condenado. Tem que pagar postagem, dá pra pagar acho que 15 mil reais. Dos 7 votos, só 2 votaram pra falar que não, o Bolsonaro não precisa ser condenado. Foram os votos do Raul Araújo e do Cássio, né? O Cássio ontem dava lá em Salvador, curtindo no trio do Belmarco. O pessoal vai reclamando que o Cássio tava curtindo em Salvador. O pessoal queria que o Cássio fosse o quê? Viesse lá em Brasília. Mano, deixa o cara curtir a vida, velho. O cara não tá atrapalhando em nada. Tá doido, vocês também reclamam demais, viu? Deixa o Cássio curtir o chiclete, carnaval. Vocês são reclamão demais, pô. Tudo que tá acontecendo. Cássio no chiclete com banana é o menor dos problemas. E aí teve o caso do Nicolas também. A Polícia Federal pede, né, inquérito contra Nicolas por chamá-lo de ladrão. Essa foi a fala do Nicolas no evento da ONU. E aí o Fens Gold pediu prazo inicial de 60 dias para investigação e citou como diligência inicial colher o depoimento. Pô, investigação, uma fala pública. Assim, vai investigar o quê, filho? O advogado da Marcília fala o seguinte, ó, considera um ato de censura
A determinação de investigar o o deputado Nicolas Ferreira por se referir ao Dilma, né, de forma potencialmente caluniosa. Primeiro, não há o que investigar. A conduta é incontroversa, pública e gravada. A investigação, por ser desnecessária, torna-se por si só um indevido constrangimento à liberdade de expressão do parlamentar, resultando em indesejável autocensura em pleno ano eleitoral. Sua liberdade de expressão ampla está robustecida pela unidade parlamentar. A conduta de chamar o Dilma de outra coisa ocorreu na ONU, em agenda oficial do deputado, em tom de denúncia contra o presidente, evidenciando que se falei de sua prerrogativa. O judiciário já assentou que xingamentos genéricos, enfáticos ou ácidos fazem parte do debate político, não podendo ser vistos como acusações caluniosas, inclusive contra o presidente da República, como já ocorrido em anos anteriores com a citação pelo judiciário do termo gênio contra Bolsonaro, que foi amplamente utilizado. E é isso. Estamos aqui. Dei play em vários vídeos. Vou mandar todos para vocês lá no Telegram. Link tá aqui sempre na descrição. E se quiser me ajudar um pouquinho mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Kimpaim.com sem BR. Porque se um dia tudo der errado, pelo menos vamos tentar registrar, né? Registrar o que aconteceu para lá na frente, tentar contar para as pessoas, ó, deu errado por causa disso. E tá lá, tudo bonitinho. Dia 15 agora sai o de... Peraí. Esse mesmo, sai de dezembro. Sai de dezembro. Tô escrevendo de janeiro já. Já estou escrevendo de janeiro. De dezembro sai e fechamos 12 livros. Mais de 4.100 páginas. Se você assinar, você vai ter acesso a todas elas, né? Porque não assina, você não compra um a um. Quem assina não tem acesso a tudo. Compartilha o vídeo. Volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!